Obrigado, pastor Ezequias. Muito boa noite a toda a igreja. Muito bom, tem sido muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito pastor Ezequias, pastor Eleonor e toda a família, os filhos. Esta família é uma família linda. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Eu sei que você já conhece muito bem esse texto. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto. Eu sei que muitos aqui já pregaram muitas mensagens sobre esse texto. Mas eu quero trazer uma perspectiva, ou seja, a história é a mesma, mas eu quero dar ênfase numa perspectiva um pouquinho diferente daquilo que normalmente temos ouvido sobre esta história. Eu quero começar por falar bem de Marta. Mas depois eu vou falar onde é que foi a falha dela. Mas eu quero começar falando bem dela. Você sabe que normalmente é bom você começar falando bem das pessoas, até quando você vai corrigir. Tem aquela lógica do sanduíche, né? Primeiro você fala bem, depois você fala o que precisa de falar, exorta e depois fecha com o outro pão do sanduíche, termina falando bem. E vamos ver o que acontece então. Vamos ler Lucas 10, 38. Vou ler aqui, fica mais fácil. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta, qual é o nome da mulher? Hospedou na sua casa. Próximo. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar agora, Jesus. Eu te ordeno, Jesus. Isso é por minha parte. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem pode dizer amém? A palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite gloriosa, fantástica na Tua santa presença. Deus, que a Tua palavra, no poder do Espírito Santo, possa mexer com os corações e mentes aqui, ó Deus, e trazer frutos para a Tua glória e honra. Eu oro no nome de Jesus. Quem pode dizer comigo amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar então pelo primeiro versículo. Eu vou seguindo aqui o primeiro versículo. Aqui diz que uma certa mulher hospedou Jesus. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês logo de início. Nesta casa vivia Lázaro, Marta e Maria. Quem hospedou Jesus? A Bíblia falha. O que a Bíblia diz? Quem é que morava na casa? Lázaro, Marta e Maria. Mas não era o normal o homem ser o líder de uma casa? Viviam ali 3 irmãos, mas a Bíblia diz que foi Marta quem o hospedou. Então, já quero começar por falar muito bem dessa mulher, porque ela tinha o dom, esse dom de servir, o dom do socorro, o dom da misericórdia, o dom do serviço. E esta mulher era líder, ela tinha aquele jeito para liderar. Tanto é que a Bíblia fala que foi ela que tomou a iniciativa, ela que hospedou Jesus. Irmãos, e na época, você pode ter certeza que não era fácil para alguém hospedar Jesus em casa. De vez em quando, lá em Portugal, chega alguém e a gente hospeda, ou pedimos para algum irmão da igreja hospedar. Esses dias, nós tivemos uma conferência e vieram alguns irmãos da nossa igreja de Bruxelas, da Bélgica, e os irmãos de Bruxelas pediram, eram 5 rapazes: pastor, consiga um lugar para que nós possamos ficar hospedados. Irmãos, foi tão difícil conseguir um lugar, tive que dividir os irmãos, 3 para um lado, 2 para o outro, porque as pessoas não querem receber 5 nas suas casas. Marta recebeu 13. Ela era uma mulher de coração aberto. Irmãos, uma mulher receber um homem que não anda sozinho, Jesus não era homem para andar sozinho. Jesus andava com a equipe de futebol e um reserva. Jesus não andava só, ele saía com 12 no mínimo atrás dele. E quando Marta decidiu hospedar, ela teve que fazer conta. Olha aqui, se o pastor Ezequias pedisse para você hospedar alguém em sua casa aqui para a conferência, você ia fazer conta ou não ia? Olha, o café da manhã vai gastar mais, o almoço vai gastar mais, energia vai gastar mais, água vai gastar mais, tudo vai gastar mais. Agora faça as contas. Naquela época as pessoas não eram prósperas como são hoje. Você sabe o que é uma despesa de uma casa de 3 ir para 16? E Jesus saía da casa deles, ia a Jerusalém, voltava. Ia a Jerusalém, passava o dia,
voltava. Sabe, então, vamos falar obrigado, Marta. Graças a Deus pelas Martas da igreja. Há muitas Martas na igreja. Pessoas que estão dispostas a pagar um preço, fazerem até um sacrifício para servirem a Deus e a obra de Deus. Sabe, irmãos, Marta, então, ela estava tão preocupada em ser uma boa anfitriã, porque na época isso era importantíssimo. Se você aceitava, você não era obrigado a aceitar ou hospedar alguém, mas a partir do momento que você aceitasse receber alguém em sua casa, você era responsável pela proteção. Lembra do caso lá de Ló? Quando ele pediu para os anjos entrarem na casa dele, ele se sentiu tão responsável pelo cuidado dos anjos que ele estava disposto a fazer uma loucura, a entregar as filhas dele para que não fizessem mal aos anjos. Então, aquela cultura de Israel, você tem que cuidar muito bem daqueles que você tem debaixo do seu teto. E Marta, ela estava, irmãos, olha, eu acho que Marta foi na loja, comprou lençóis, foi no supermercado, comprou tantas coisas, foi no açougue, comprou carne, comprou tudo. E ela estava imaginando, o almoço vai ser isto. E ela começou a trabalhar, eu vou fazer o almoço. Quem aqui gosta de receber gente em casa e fazer um almoço maravilhoso? Da próxima vez, vai na sua casa. Então. Com esse tanto de gente já não dá, né? Sabe, irmãos? Marta estava ali, então, preocupada. Olha aqui, ela estava a fluir no dom dela. Ela estava a arrumar as coisas da casa, ela estava a preparar a comida, ela estava a querer oferecer o melhor para Jesus. Quantos acreditam que Jesus merece o melhor, nosso melhor? E ela estava a fazer por isso. Agora eu quero te trazer outra informação aqui. O que ela estava fazendo não era mal, não era errado. Irmãos, porque aqueles homens mais cedo ou mais tarde queriam comer alguma coisa, ou queriam descansar. Sabe, aquela mulher, e eu vou provar para vocês que o que ela estava fazendo não era errado, trabalhando muito, não era errado e não era mal, porque em nenhum momento Jesus a interrompeu. Em nenhum momento ela andando de um lado para o outro. Você vai ver que no final Jesus fala que ela está de um lado para o outro. Mas, mesmo assim, Jesus via, mas Jesus não disse nada. Jesus não a interrompeu. Por quê? Porque ela estava a fluir no seu dom, no seu ministério. Jesus não atrapalhou. Mas, aí agora eu vou começar a falar dos problemas de Marta. Jesus não a interrompeu, mas ela interrompeu Jesus. E aí é que começa o problema. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre como nós podemos servir com a melhor atitude. Mesmo ela tendo este dom, ela deu espaço a algo que a prejudicou e prejudicou todo o ambiente. Naquele momento, Marta estragou o ambiente. Qual era o ambiente? Jesus, os discípulos, Maria aos pés de Jesus, com certeza Lázaro estaria ali por perto. Marta estragou o ambiente. Por que ela estragou o ambiente? Porque ela interrompeu o seu serviço para olhar o que o outro estava fazendo. E hoje esse é um grande problema nas nossas igrejas. Cada pessoa aqui tem um dom próprio. Cada pessoa aqui tem uma vocação. Cada pessoa aqui tem um propósito muito específico de Deus. Você precisa descobrir o seu lugar no corpo. Você precisa descobrir o seu lugar na igreja. Como fluir no seu ministério. Agora é o seguinte, algumas pessoas começam a fluir no seu ministério e quando elas estão a dar muitos frutos, de uma hora para outra, ela começa a ver, deixa eu ver o que os outros estão fazendo. Aquele irmão lá não é parente do pastor, o que ele está fazendo? Não é parente do pastor, o que ele está fazendo? Ele só faz aquilo. Aquele outro irmão ali já não está na igreja há 10 anos, só faz aquilo? E eu aqui me desgastando? Sabem? Vamos colocar aqui algumas coisas muito importantes. Marta errou porque ela deixou de focar no seu serviço, na sua vocação, no seu talento e passou a reparar nas atitudes e trabalhos dos outros. E sempre que você assim fizer, você vai gerar maus ambientes na igreja. Posso falar novamente? Sempre que você tirar o foco do seu trabalho, da sua área,
e começar a olhar para o trabalho dos outros, você vai gerar maus ambientes na igreja. E há pessoas que geram mau ambiente na igreja? Há. Pior coisa é quando alguém gera um mau ambiente na igreja. Por exemplo, as irmãs que ensaiaram para dançar. Eu não sei quantas vezes que elas tiveram que ensaiar para dançar. As irmãs da abertura, os irmãos que fizeram a abertura aqui ontem, eu não sei quantas vezes vocês tiveram que ensaiar para fazerem aquela abertura. Mas parabéns, parabéns, foi bem feito, não foi? Nós salva de palmas para eles. Agora, olha o que acontece. Imagina que uma das irmãs que apresentaram aqui o teatro ontem, ou a dança hoje, imagina se algum começasse assim e falasse assim, gente, nós estamos aqui trabalhando para oferecer o melhor para a conferência, mas aquele irmão ali que não fez nada. Ah, é fácil, só vem receber bênção. Da próxima vez não ajudo, pastor, isso aqui não conta comigo. Dança, nem, não conta comigo. Já viu? Aí a pessoa, o que ela está a fazer? Ela está a estragar o seu próprio ministério. Porque ela está avaliando as coisas do ponto de vista do outro e não do seu. Sabe, você precisa entender que há algo que Deus quer fazer através da sua vida e você precisa colocar o foco nisso. E o seguinte, sabe, quando a pessoa começa a ficar desagradada, a ficar triste, quer dizer o seguinte, se você está triste, é porque você está acreditando numa mentira. Isso é importante. Se na obra de Deus, você de um momento para o outro fica triste, é porque você começou a acreditar numa mentira. Se você fica chateado, você também está acreditando numa mentira. Você precisa se reposicionar. Você precisa voltar àquilo que você ouviu de Deus para que você fizesse. Eu quero colocar aqui alguns pontos das falhas, dos erros de Marta. E eu vou ter ajuda aqui hoje da multimídia aqui. Primeiro ponto que eu quero partilhar com vocês é, com base no erro de Marta, nós vamos aprender algumas coisas aqui importantíssimas. O primeiro erro de Marta que nós não podemos cometer como ela é, nós não podemos pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Vamos ler juntos, 1, 2 e? Não podemos pensar que o nosso serviço é superior ao do outro. Na nossa igreja, o Ministério de Louvor e Adoração é o ministério que gasta mais tempo em preparação. Aqui também é? É o que mais, porque os músicos precisam pegar as músicas em casa, precisam gastar tempo ouvindo a música, conhecendo a música, treinando a música, depois ensaiando a música, tendo que harmonizar aqui com o resto da equipe. Olha, na nossa igreja tem ensaio durante a semana, tem ensaio 1h30 antes do culto, enquanto muitos irmãos que estão em outros ministérios simplesmente aparecem no domingo. Os irmãos do louvor têm muito trabalho a fazer. Aí agora imagina se os irmãos do louvor, imagina que o baixista começasse a pensar assim, normalmente exemplo de música normalmente é. Irmãos, imagina o baixista começasse a pensar assim, gente, olha, ô pastor Ezequias, isso não está bem não, pastor Ezequias, sabe por quê? Você devia honrar mais a gente, porque o que nós fazemos é superior. E eu vou mostrar para vocês que não é superior o que o louvor faz. Está tendo trabalho com crianças agora? Será que você pode comparar o louvor com a educação cristã dos nossos filhos? Eu não ouso fazer essas comparações. Eu estou aqui para pregar contra a comparação. Mas se é para comparar, se é para baixar o nível, eu não acredito que seja. As professoras de crianças, elas têm que preparar uma boa sala de criança, uma professora, ela tem que preparar. E às vezes, irmãos, é mais difícil lidar com 30 crianças numa sala, tendo que mantê-las ali, do que tocar um baixo. Ah, mas o nosso trabalho é mais importante do que aqueles que ficam no estacionamento do carro. Quem acha que é? Você vai achar que é, até o dia que você sair daqui e o seu carro estiver arranhado. Riscado.
Aí você vai falar assim, não, esse cara que cuida aqui do carro, do estacionamento, é mais importante do que o baixista. Porque mexeu com o seu carro. Mas não vamos por aí. Não vamos por aí. É assim, olha, eu quero dizer o seguinte, sabe o que é uma igreja forte? Sabe o que é uma igreja forte? Olha aqui para mim, sabe o que é uma igreja forte? É onde cada pessoa está no seu lugar. Está fazendo o seu melhor. Está servindo com o seu melhor. Quem está no estacionamento dá o seu melhor. Quem está com as crianças dá o seu melhor. Quem está recebendo as pessoas na entrada dá o seu melhor. Quem está na música dá o seu melhor. Quem está na cozinha dá o seu melhor. Quem está na lanchonete dá o seu melhor. Quem está na intercessão dá o seu. Há uma história de um grande pregador americano. Eu li isso no livro que ele escreveu. Ele fazia cruzadas pelos Estados Unidos todo. E ele fez uma campanha, uma agenda. Irmãos, os americanos, isso já há algumas décadas atrás, ele fechou quase todos os estados americanos viajando e pregando as cruzadas dele. E eram cruzadas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, folgava segunda, terça e tal. E no final, porque na época eles tinham que aproveitar a viagem, no final da campanha ele já estava esgotado no hotel, ele não queria ir pregar em um dos lugares, que era um dos últimos lugares que ele tinha que pregar. Ele estava esgotado, ele estava cansado. Ele falou assim, Deus, eu só vou porque está marcado. Ele saiu do hotel, sem inspiração nenhuma, sem motivação, e ele foi lá e pregou sem motivação. A melhor reunião de toda a viagem dele foi aquela noite. A glória de Deus veio, avivamento, cura, libertação, batismo do Espírito Santo. E no final ele estava assim, conversando com as pessoas e perguntando, Deus, o que se passou aqui? O que se passou aqui, Deus? Que não fui eu, ainda bem, né? Aí quando ele vai embora, duas senhorazinhas de quase 90 anos de idade, que nem andavam direito, pastor, olha, só para te dizer, nós estamos muito felizes com Jesus pelo que Ele fez hoje. Porque desde um ano atrás, quando o pastor disse que você viria, eu e ela, nós temos orado todos os dias, durante um ano, por esta reunião. Aí ele pensou assim, não é sobre mim, não sou eu. Eu só preguei, mas quem fez a obra foi elas. Duas irmãs de 90 anos, que em algumas igrejas elas poderiam pensar, eu não valho para nada, eu não sirvo para nada. Aquelas irmãs trouxeram avivamento na igreja delas. Agora, se elas estivessem lá, nós oramos todos os dias, o pastor não reconhece, o pastor não chama, não dá prêmio, não dá camiseta, não dá certificado. Imagina se elas tivessem esse tipo de atitude. Não, elas entenderam o seguinte, na nossa idade, o que nós podemos fazer para enriquecer a nossa igreja é interceder. E elas sustentavam aquela igreja. Sabe, você não tem desculpa. Um irmão, uma vez na igreja, falou assim, eu sou evangelista, já estava na nossa igreja uns 2 anos. Eu falei, meu irmão, desculpa, mas você tem evangelizado? Ele falou, não, o senhor nunca me ungiu para isso. Nunca fui chamado e reconhecido na igreja como evangelista. Os irmãos acham que ele é evangelista? Alguém que está no meio do povo, que não evangeliza ninguém, que está à espera de vir ao púlpito, ser reconhecido para evangelista, para começar a evangelizar, nunca é evangelista. Porque quem é não consegue ficar calado. Não precisa de empurrão, não precisa desse tipo de coisa de reconhecimento. Pode dar glória a Deus, pode dar glória ao Senhor, amém? Eu quero dizer o seguinte, de todas as pessoas para as quais eu estou a olhar aqui, não há nenhuma que não possa fazer algo no reino de Deus. Todas podem fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço não sei o quê. Você pode orar. Você pode falar com alguém. Você pode aconselhar alguém. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Todos que são cheios de Deus podem servir. Sabe, nunca fique comparando, meu serviço é melhor do que os dos outros, porque não é. Os irmãos do louvor, desculpa falar do baixista, os irmãos do louvor é o seguinte, se não tivesse alguém para limpar a igreja, se não tivesse alguém para preparar, se não tivesse o pastor para dar visão do que ia acontecer na conferência, se não houvesse os irmãos lá do estacionamento, se não houvesse, nem vai falar, os que estavam com as crianças, se não houvesse, vocês não teriam oportunidade de desenvolver o ministério de vocês. Olha, irmãos, quando cada um reconhece
Eu fico pensando muito nos que trabalham com crianças. Quantas pregações, cultos eles perdem, sim ou não? Mas eu creio que Deus está ali de uma maneira muito especial com eles. Porque eles estão cuidando de uma geração que vai ser uma tremenda bênção. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Outra coisa, sabe? Marta, quando ela parou de fazer o serviço dela e foi olhar, quando ela olhou para Maria, Maria estava fazendo o quê? Enquanto ela andava de um lado para o outro, trabalhando, fazendo a comida, fazendo o arroz e feijão da época, o que Maria estava fazendo? O que a Bíblia fala? Oh, Jesus, oh, Jesus. Irmãos, quando Marta olhou para Maria, pensando assim, gente, eu estou trabalhando igual uma maluca aqui, a bonitinha, sentadinha, ouvindo mensagem. Irmãos, a mulher ficou irada. Pensa numa mulher irada. É Marta. Segunda falha de Marta. Põe isso, ponto 2. Segunda falha de Marta. Marta se sentiu vítima. Ela se sentiu vítima. Ela pensou assim, há uma injustiça sendo feita nesta casa. Porque nesta casa, naquela época, quem fazia esse trabalho doméstico eram as mulheres. Graças a Deus que hoje em dia já não são as mulheres, amém? Os tempos mudaram. Eu não ouvi amém. Graças a Deus que naquela época eram as mulheres que cuidavam da cozinha. Naquela época. Os tempos mudaram, amém, irmãos? Acho que no Recife não mudou muito ainda não. Mas os jovenzinhos estão mudando. Vocês podem ver que os jovenzinhos de 20 anos que vão casar já partilham 50%, 50%, não é? Ainda bem que eu estou na geração mais para frente, eu já passei desta. Mas os jovenzinhos de 20 anos partilham a 50% a cozinha com a esposa. Sim ou não? Jovenzinhos que vão se casar aí. Cadê o Jonatas? O Jonatas já é uma nova geração, Jonatas. 50% da cozinha, 50% homem, 50% mulher. É outra história. Irmãos, olha aqui, você não pensaria como Marta? Se você estava trabalhando de um lado para o outro para preparando a comida, tudo para casa, para servir Jesus e mais 12. Aí você olha a sua irmã, só as mulheres que faziam as coisas da cozinha na época. Você vê a sua irmã parada, você não ia se sentir injustiçado, sim ou não? Mas Jesus vai mostrar que você não deveria se sentir vítima. Sabe por quê? Porque Maria, naquele momento, estava no lugar dela. E Marta estava no lugar dela. Aos olhos de Jesus, não havia injustiça. Por isso, ele não interrompeu nem Maria e não interrompeu Marta. Ele deixou andando. Porque enquanto estava assim, cada um estava no lugar certo. Então é o seguinte, você não pode agir como vítima. Ah, eu estou na escala mais vezes que o outro. Por que eu estou na escala mais vezes que o outro? Por quê? Ou, por que eu estou na escala menos vezes que o outro? Irmãos, o meu filho mais novo tem 17 anos, ele é guitarrista. E o seguinte, quando faz a escala, ele quer sempre estar em todos os cultos. Mas outros guitarristas têm que tocar. E às vezes ficam 2 guitarristas e tal. Aí o que acontece? Aí quando basta alguém, um guitarrista falar assim, estou pensando em viajar, fazer alguma coisa, ele fala, não, eu faço escala. Aí ele já se oferece na hora. Aí um dia ele chega lá em casa e tal, porque ele chega, quando o líder do Ministério de Louvor envia para eles as músicas novas que eles vão aprender, o meu filho pega todos os detalhes da música, ele vai lá no autor, pegar aquelas coisas todinhas, as voltinhas, eu não sei explicar bem, mas ele vai pegar a coisa na perfeição, ele prepara aquilo na guitarra. Chega no ensaio, ele já está dominando tudo. Aí ele olha para o outro instrumentista, e ele já faz uma cara assim, não preparou nada em casa. Mas isso é porque é o grupo de louvor lá de Portugal, aqui ainda bem que não tem isso. Graças a Deus, né, Jonatas? Toda a gente chega aqui já com a música toda dominando tudo. Aí o seguinte, aí meu filho chateado,
Nós perdemos 1 hora do ensaio porque o fulano lá, um dos instrumentos lá, 2 instrumentos, não pegaram a música. Aí o seguinte, qual que era a tentação dele? No próximo ensaio? Também não vou pegar. Porque já vai que ficar, vamos perder tempo, vamos perder todo mundo. Mas não, ele não parou. Ele não deixou de fazer porque os outros não fazem. Mas o sentimento da maioria das pessoas é, o outro não faz, também não faço. Peraí, mas você está servindo quem? Por que você está olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer? Se você tem paixão pelo que você faz, faça. Faça o melhor. Faça o seu melhor para Deus, amém? Glória a Deus. Sabem, outra coisa. Marta também ficou com inveja, de alguma maneira. Eu estou aqui trabalhando igual louca e ela está ali descansando. Mas do ponto de vista de Jesus, Maria não estava descansando. Maria estava no lugar certo, recebendo o que ela precisava receber para o mundo espiritual. Mas é o seguinte, quando você não tem o olhar espiritual, você vai julgar os outros. Você vai ficar com inveja, por que o outro trabalha menos do que eu? E pior, quando Deus abençoa mais o outro, que você julga que trabalhar menos que você. Aí fica louco. De vez em quando na nossa igreja acontece. Está lá o irmão que não é o mais envolvido, não é o mais não sei o quê. Aí está o outro irmão lá que faz tudo. Aí ambos estão orando por uma namorada. Aí quando o outro vê aquele que é o mais envolvido na igreja, vê o outro que é mais ou menos envolvido, chega lá de mãos dadas com a menina. Ele vira para trás e fala assim, Deus, o Senhor sabe o tanto que eu tenho trabalhado nesta casa. E o Senhor não me deu nem um cabrito, quanto mais uma namorada. Sabem, há uma tendência no ser humano de ficar olhando o que se passa na vida dos outros. Outra questão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta interessante para vocês. O que vocês acham que é mais fácil? A Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Qual que vocês acham que é mais fácil? Quem acha que é mais fácil? Alegrar com os que se alegram. Levanta a mão. Quem acha que é mais fácil? Chorar com os que choram. Quem se abstém? Olha, deixa eu dizer. Olha, eu vou dizer para vocês. É muito mais fácil chorar com os que choram. O nosso ego tem problema em se alegrar com a vitória dos outros. Se alguém publicar no Facebook, perdi o emprego e ainda fui diagnosticado com uma doença, ele vai ter 1000 gostos e 1000 comentários. Se alguém falar assim, postar fotografia de um carro, de um Range Rover novo, e falar assim, eu comprei esse carro. Vaidoso, orgulhoso. Queima esse carro, Jesus, mostra para ele. Irmãos, olha aqui. Quando as pessoas têm grandes vitórias, difícil alguém põe um gosto lá ou escreve alguma coisa. Só quem ama mesmo e quem é curado. Está lá o irmãozinho, a irmãzinha 10 anos orando por namorado. Aí a outra nova convertida já chega e posta, já estou namorando, a nova convertida. Isso não vai dar certo. Não é que eu estou torcendo não, Deus, mas eu acho que isso não vai dar certo. Irmãos, alegrar-se com alegria, Jesus diz, alegrai-vos com os que se alegram, é muito difícil. Você faz isso com filho, com esposa, com parente. Às vezes nem parente. Reunião de família. Todo mundo está lá, reunião de família. Chega um primo com um carrão top. E todo mundo sabe que ele acabou de comprar uma casona top. Porque agora ele passou no concurso, tem um empregão top. Aí você está ralando para pagar a prestação do seu carro.
Aí chega aquele primo. Irmãos, eu já vi isso em famílias. Todo mundo fala, aí uns começam a falar com o outro, mas ele teve sorte. Aí o outro fala assim, não, mas o pai dele sempre ajudou ele, né? Aí a pessoa começa, aí as pessoas começam a tentar tirar o mérito. Ah, não, mas aquilo ele estava no lugar certo e deu sorte. Não aconteceu conosco, mas podia ser conosco. Aconteceu com ele. Aí as pessoas começam a querer tirar o crédito do outro. E para justificar porque que ele... Olha, é muito difícil você celebrar a vitória do outro. Mas quando o outro está mal, você apoia. Por quê? Porque você sente por cima. Estamos contigo, vamos te visitar. Estamos juntos. Você se sente por cima. Sabe, irmãos, é interessante. Há um pastor amigo nosso, aqui no Brasil, numa igreja, numa mega igreja lá em Minas Gerais. A igreja dele cresceu muito, tem milhares de membros, lá em Belo Horizonte. E havia uma igreja no bairro dele, e uma igreja há muitos anos que não cresce. 100 pessoas, igreja por anos. E na igreja desse pastor, da mega igreja, eles estavam com uma despesa muito alta, e houve, no início da crise aqui do Brasil, as entradas da igreja caíram muito, a igreja muitos pagamentos para fazer, e ele chegou no tesoureiro da igreja e falou assim, quanto que nós temos? E o tesoureiro falou assim, pastor, nós temos que pagar esse mês. O que falta? Falta R$400 mil. E quanto que nós temos? Por volta de 100 mil. Aí o pastor falou assim para o tesoureiro, não é fácil, pastor, conversar com o tesoureiro. Nem sempre essa conversa é fácil. Aí são, às vezes, pontos de vista um pouco diferentes. Aí o tesoureiro falou, pastor, como que você vai conseguir os outros 300? Ele falou assim, o que nós ensinamos para os membros da igreja quando eles estão numa situação, um desafio? A gente ensina eles a dar por fé. Eles dão, Deus vai recompensar. Ele falou assim, então vamos dar os 100 mil. O tesoureiro torceu o nariz. O quê? Está faltando 300, você quer desinteirar os 100? Ele falou assim, não é a semente de fé. Ele falou assim, sabe aquele pastor que fala mal da nossa igreja o tempo todo? Está aqui no bairro, sei. Ele parou, né? Ele começou a fazer as obras na igreja dele e parou porque acabou o dinheiro. Vamos dar esse dinheiro para ele. Aí ele marcou um café com esse pastor. Ele marcou um café com o pastor estava até assustado, o pastor falava mal dele, que é a igreja da porta larga. Igreja que cresce, você tem que arrumar um versículo bíblico para criticar a igreja que cresce, né? Qual o versículo bíblico que você acha aqui? É a porta larga, entra muitos. Aí o pastor criticava, sem base nenhuma, né? Aí ele sentou o café com o pastor e falou, ei, pastor, que bom, como é que está o seu ministério? Pastor, está bem, mas para a nossa igreja crescer eu tinha que terminar as obras, mas a crise aí no Brasil, sem dinheiro e tal. Ele falou, também lá às vezes está difícil para nós. Aí ele falou assim, quanto está faltando para terminar a sua obra? Ele falou, pastor, eu não vou terminar nos próximos 3 anos, a minha igreja tem 100 membros, só a entrada, no mínimo 3 anos para eu começar a pensar. Mas é muito dinheiro, quanto falta? 100 mil reais. Aí ele pegou o cheque e falou assim, toma aqui, termina a sua obra para a sua igreja crescer. O cara não queria acreditar. Eu acho que depois ele parou de falar mal da igreja. Sabem, às vezes, pastor faz o que Marta fez. O pastor está trabalhando, servindo a Deus naquilo que Deus disse para ele fazer. De um momento para o outro, ele pensa, o que a igreja que é ao lado está fazendo? E começa então a julgar o que as igrejas vizinhas estão fazendo. As que não crescem, fala, não tem visão. E as que crescem? Tem alguma coisa errada? É a igreja da porta larga, ou a igreja que tudo pode, porque para crescer, está tão difícil a gente ganhar alguém para Jesus, se a igreja está cheia, alguma coisa está mal. Aí alguns pastores saem do seu lugar de servir a Deus, preocupados com o que está acontecendo na igreja do bairro. Tira os seus olhos dos outros e olha para o que Deus mandou você fazer.
Já fui conversar com alguns pastores, mal sentava e falava, aquela igreja ali é isso, aquela igreja aquilo. Mas aquela igreja fez alguma coisa, eu vou fazer na minha igreja uma também, porque o pastor queria implementar na igreja dele o que a igreja tinha implementado, para ele não ficar para trás. Sabem? Se nós, como pastores, não entendermos que há algo específico que Deus quer que o nosso ministério faça, realize, nós vamos ficar reféns do que os outros andam a fazer. Eu não quero ficar refém do que os outros andam a fazer. Eu quero descobrir o que Deus quer que eu faça. Eu quero descobrir o meu lugar no corpo, a minha vocação, o meu dom, o meu propósito. Sabe, irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém. Terceiro ponto. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Temos que entender que Deus não favorece algumas pessoas em detrimento de outras. Marta fez esse julgamento. Por quê? Como que eu sei que ela fez esse julgamento? Vamos ler o versículo que mostra que ela fez esse julgamento de Jesus. Vamos ler o versículo 40. Irmãos, é muito importante o que está aqui no versículo 40. Por favor, olha aqui. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não te importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique a servir sozinha. Olha aqui, ela julgou mal Jesus. Ela pensou o seguinte, Jesus, ele favorece umas pessoas em detrimento de outras. Porque a pergunta que ela faz para Jesus é, Jesus, você não se toca? Às vezes nós pastores, alguém chega para falar isso para nós. Pastor, você não se toca? Que aquele fulano anda fazendo isso e aquilo? Marta falou para Jesus, Jesus, você não se toca? Tem essa expressão aqui? Você não se toca, minha irmã está aí tranquila e eu trabalhando sozinha, eu fiquei servindo sozinha. Quem aqui, depois de conferência, fica servindo sozinho? Não deveria, os outros todos deveriam ajudar. Mas se ficarem poucos, fala assim, eu estou fazendo para Deus. Alguém foi embora, deve ter algum motivo para ir embora. E se foi embora antes de ajudar, por um motivo errado, Deus vai lidar com ele. Eu vou fazer minha parte. Quantos aqui vão servir no final da conferência, deixar isso aqui um brinco? Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Sabem, agora a parte final eu acho maravilhosa, porque na minha versão na Bíblia, eu não sei o que diz na sua versão, mas a parte final do versículo 40, sabe o que a minha Bíblia diz? Que Marta dá uma ordem para Jesus. Marta, ouça bem, Marta dá uma ordem para Jesus. Sabe o que ela diz? Jesus, fala para minha irmã vir me ajudar agora. Que mulher ousada, dando ordem para Jesus, hein? Diga-lhe que venha me ajudar agora. E Jesus obedeceu Marta? Quem acha que Jesus obedeceu Marta? Então, entre outro princípio, outro erro de Marta. Coloque aí o próximo erro de Marta. É o 4? Vamos lá? Vamos ler juntos? 1, 2 e... Deus não vai se submeter à nossa lógica de prioridades. Marta, então, olha para Jesus e dá uma ordem. Jesus, manda minha irmã vir me ajudar. Jesus mandou? Não. O que ele fez? Agora Jesus faz algo que ele não tinha feito antes. Ele não interrompeu o trabalho de Marta, mas agora Jesus dá uma exortação em Marta. Olha aí o versículo. Olha a exortação que Jesus faz a Marta. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Sabem? Jesus fez uma queda de braço ali com Marta. Marta disse, Jesus, eu estou trabalhando sozinha, isso é injusto, tira minha irmã daí e manda ela me ajudar. Jesus disse, não vou fazer isso. A sua irmã escolheu a melhor parte. Mas então, se a irmã escolheu a melhor parte, por que Jesus não obrigou Marta a fazer o que Maria fez? Porque Jesus respeitava o momento de cada pessoa. Jesus respeitava a vocação, a inclinação, os gostos. E ele entendeu, Maria escolheu isso e ela está aproveitando.
Marta está fazendo algo útil que ela gosta de fazer. Sabe quando Marta perdeu a alegria? Marta estava cheia de alegria trabalhando. Quando ela foi no açougue, ela estava alegre, pensando que carne que ela ia receber para Jesus. Quando ela foi no supermercado, colocando as coisas no carrinho de compra, ela estava feliz com Jesus. Quando ela pegou o cartão de crédito e pagou no caixa, ela estava feliz com Jesus. Enquanto ela estava em casa trabalhando, o tempo todo ela estava feliz e alegre. Sabe quando é que ela perdeu a alegria? Sabe quando Marta perdeu a alegria? Quando ela olhou para o outro. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que você olha no seu ministério, olhar para o outro, você perde a alegria. Ou porque o outro está fazendo algo injusto, ou porque o outro está melhor. Então é melhor, num caso e no outro caso, não olhar para o outro. Ser grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é e pelo que você faz, sem se comparar a mais ninguém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o quinto ponto. O quinto ponto tem a ver com aquela exortação que Jesus fez a Marta. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Os nossos sentimentos negativos em relação aos outros revelam os nossos próprios problemas pessoais. Toda vez que você ficar irado e chateado com o outro, isso revela um problema interior seu. Então, qual é a maneira de você descobrir os seus problemas emocionais? Pense aqui quem você criticou hoje. Pense em quem você falou mal hoje. Pense em quem você fechou o coração para hoje. Todos esses sentimentos que você teve, eles são uma expressão de coisas que não estão bem arrumadas dentro de você. Porque quando os seus olhos são bons, tudo é bom. Os nossos olhos mudam tudo. Quando alguém trabalha muito, mexendo com cadeira, eu já vi irmãos na igreja de madrugada, tirando cadeira na igreja, pondo. Mas quando os olhos são bons, a pessoa não perde a alegria. Mas o dia que a pessoa para e fala o que o outro está fazendo, que honra que o outro teve que eu não tive, o que o outro ganhou que eu não ganhei, o que aconteceu quando começam as comparações. E eu quero terminar essa palavra mostrando um texto bíblico que prova que Jesus não gosta de comparação. Posso mostrar para vocês um texto que Jesus prova que ele não gosta de comparação entre pessoas? Vamos ler esse texto? Abra comigo então a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 21, versículo João 21, 18. Vamos terminar com este texto, que eu quero mostrar para vocês que Jesus não gosta de comparação. E eu quero dizer o seguinte, se você quer romper na sua vida, se você quer romper no seu relacionamento com Deus, se você quer romper no seu ministério, você precisa descobrir, Jesus não gosta de comparações. Porque o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para 7 bilhões de pessoas no mundo. Vou dizer novamente, o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para 7 bilhões de pessoas no mundo. Só, diferente dos outros 7 bilhões. Sabe que há pessoas que não gostam do jeito de ser delas. Quando eu vou falar no pequeno grupo, no grupo de crescimento, eu acho que a maneira que eu falo não é boa. Eu acho que a maneira que o fulano fala que é boa. É o seguinte, cada pessoa tem o seu estilo. Cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa tem o seu dom. Você é único. E você precisa aprender a aceitar a si mesmo, como você é. Você precisa estar contente onde você chegou. O que você tem. Alguém, de vez em quando eu vejo algum irmão, já chega a alguma idade e fala assim, poxa, nessa idade eu pensava ter adquirido muito mais coisas do que eu adquiri. Materialmente falando, financeiramente falando. A pessoa pensa, eu quero dizer para você o seguinte, olha, se você tivesse adquirido mais coisas do que você adquiriu, bem, isso era bom. Mas lamento informar, não aconteceu. E agora, como é que você vai lidar com isso? Você vai se frustrar? Vai fazer o quê? Contentamento, a Bíblia ensina. Seja feliz com o que você tem. Seja grato a Deus. É a única maneira de você encontrar a verdadeira felicidade. Você, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer posição, você está feliz, a partir dessa felicidade, Deus vai te ampliar a sua visão e novas coisas vão acontecer. Mas João 21, 18 é aquela história. Os irmãos lembram? Que quando Jesus, depois de ressuscitar, ele chama Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? O que Pedro diz?
Segunda vez, Pedro, me amas? Terceira vez, Pedro, me amas? Depois que Pedro confessa a Jesus 3 vezes seguidas, Jesus dá uma profecia a Pedro sobre o futuro dele, como que ele iria morrer. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus deu uma profecia a Pedro? Por que tinha a ver essa profecia que Jesus deu a Pedro? Vou explicar o porquê. Lembra que quando Jesus disse que o diabo queria peneirá-lo, e Jesus disse que orou por ele, e Pedro disse assim, Jesus, que diabo peneirar o quê? Se for preciso, eu vou morrer contigo. Quem se lembra disso? Pedro, naquela época, tinha uma ambição santa de dar a vida por Jesus. Mas quando Jesus foi preso, ele não conseguiu fazer. Ele se acovardou. Quando ele confessa Jesus 3 vezes, Jesus dá uma profecia para ele. Sabe quando você desejava dar a sua vida por mim, mas você não conseguiu? Eu vou profetizar que no futuro da sua vida, quando você for velho, você vai conseguir. Profecia boa, né? Você fala assim, você vai conseguir morrer por mim, você vai conseguir ser um mártir. Então vamos lá ver. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Que é onde você não quer ir? O martírio, a morte. Mas você vai. Versículo 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou. O que Jesus disse depois de profetizar como que seria o final do ministério e da vida de Pedro? O que Jesus disse no final? Seguir quem? Jesus. Naquele momento está chegando o apóstolo João. E o que Pedro pergunta? Já que o Senhor profetizou sobre o final do meu ministério, o final da minha vida, que vai ser o Marte, como que vai ser o final da vida do Joãozinho? Vamos ver, vai lá. O que Pedro estava fazendo, querendo? Fazer o quê? Saber da vida dos outros, do ministério dos outros, do propósito dos outros. Próximo versículo, 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, que era o João, era o mesmo que nasceu e havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Isso é tudo João explicando que era ele mesmo. 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para aí nesse versículo. E quanto a este? É o crente, isso aqui é sintomático, todo crente. Jesus, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Enquanto nós estávamos no louvor, eu senti de Deus, pastor, que há pessoas aqui que nos próximos anos Deus vai enviar como missionário. Não sei se isso já tem acontecido aqui, mas Deus vai preparar e enviar missionários desta igreja. Glória a Deus. Aí, Pedro entendeu assim, Jesus profetizou sobre, no final da minha vida, no final do ministério, eu vou ser um mártir. E João, o que vai acontecer com João? O que Jesus responde? Próximo versículo, 22, é muito engraçado assim. Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, seu Zé, o que você tem com isso? Jesus não foi... Irmãos, Jesus não estava na carne não, viu? Porque ele estava no Espírito, ele tinha ressuscitado. Se eu quero que ele fique, se eu quisesse que ele ficasse até o final, o que você tem a ver com isso? E aí Pedro lembra a ordem que ele deu, Jesus lembra a ordem que ele deu para Pedro. Qual foi a última ordem que eu te dei? Olha para mim, não olha para a esquerda, nem para a direita. Olha para mim. Se você olhar para mim, você vai ser fiel. A partir daí Pedro obedeceu. E Pedro foi olhando só para Jesus. Apareceu Paulo. Aí Pedro falou assim, esse apóstolo novo aí é estranho, pá. Mas ele não deixou de olhar para Jesus. Deixa Paulo fazer o ministério dele com os gentios, eu vou fazer o meu. Ele continuou fazendo o dele. E houve um dia que ele foi chamado, foi capturado para ser morto. E isso não está na Bíblia, mas os textos da época dizem que falaram assim, nós vamos matar você como seu mestre morreu. Você vai morrer numa cruz crucificado. Aí alguns textos da época dizem assim, Pedro falou assim, eu não sou digno desta morte. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele já tinha interiorizado, eu vou morrer por Jesus. E ele se preparou. Eu estou pronto. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas Ele só tem para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida, Ele tem para a minha. O que tem para a sua, tem para a sua. Descubra o seu lugar. Descubra o seu dom.
Descubra o seu propósito. Descubra a sua vocação. Não saia nem para a esquerda nem para a direita. Olha para Jesus. Segue a Jesus. Fique de pé, por favor. Olha para Jesus. Segue a Jesus. Não deixa Jesus. Fala, Senhor, eu não quero saber o que vai acontecer com o irmão da esquerda ou da direita, da igreja da esquerda e da direita. Eu não quero saber o que os pastores, outros dos Facebook, das redes sociais andam a fazer. Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. A minha aliança é com o Senhor. Meu compromisso é com o Senhor. Eu não vou tirar os olhos do Senhor. Ó Deus, eu vou fazer aquilo que alegra o meu coração. Eu vou servir o Senhor enquanto eu tiver fôlego. Eu vou servir com o Senhor enquanto eu tiver vida. Eu não vou me abandonar o Senhor. Eu não vou me escandalizar com o irmão da esquerda. Eu não vou me escandalizar com o irmão da direita. Eu não vou julgar o irmão da direita ou da esquerda. Senhor, eu quero olhar para o Senhor e permanecer fiel. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Oh, oh, Jesus. Nesta noite eu queria que você renovasse essa decisão na presença de Deus. Dizer, Senhor, não, meus amigos estão indo para o pecado. Eu tenho alguns amigos que estavam na igreja e estão indo para a balada. Mas eu não quero olhar para o que os outros estão fazendo. Muitas pessoas têm tomado decisões tão estranhas, mas eu não quero me desculpar nelas e me justificar nelas. Eu quero fazer aquilo que dá alegria ao meu coração. Eu quero servir o Senhor. Aleluia. Se alguém que sentiu nessa noite que precisa de reafirmar essa decisão na presença de Deus, alguém sentiu que precisa de reafirmar essa decisão? Eu quero permanecer no lugar que Deus me colocou. Quero permanecer. Eu não quero sair nem para a esquerda nem para a direita. Eu não quero gastar a minha energia julgando os outros, olhando para os outros. Eu quero estar no lugar de Deus para mim. Alguém que sente que deve se reposicionar assim. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. Quem sente, eu queria fazer 2 apelos aqui. O primeiro apelo é, você que sente que você vai estar muito envolvido na obra de Deus. E você precisa estar focado em Jesus e no plano dele para a sua vida. Você que sente que é uma obra grande de Deus a ser realizada na sua vida. E você precisa se posicionar. Vem aqui à frente. Se você se encaixa você é uma daquelas pessoas que eu disse aqui que vai se tornar um missionário, vai ser enviado para fazer a obra de Deus em outro lugar. Vem aqui à frente também. E você que sente que precisa de tirar os seus olhos dos outros e colocar em Jesus para permanecer no propósito. Se há alguém aqui que sente que precisa tirar os olhos dos outros e colocar novamente os olhos em Jesus para continuar a caminhada, vem aqui à frente também. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, e eu me rendo. Renda a sua vida a Jesus. Renda a sua vida a Jesus hoje. Restaura o chamado, restaura o propósito, restaura o plano. Enche
sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo. Conhecer-se mais, e eu me rendo, pra conhecer-se mais, pra conhecer-se mais. Eu quero dizer para vocês que aqui estão, que vocês podem confiar que Deus tem poder para fazer tudo o que Ele disse que ia fazer. Tudo aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele tem poder para fazer. Obstáculos podem surgir, barreiras podem se erguer contra vocês, mas o Senhor, Ele vai trabalhar todas as situações para o seu bem e para cumprir cada palavra que Ele deu ao seu coração. Fala com o Senhor: Deus, eu não abro mão de nenhuma palavra que eu recebi. Eu não abro mão, Senhor, eu não desisto de nenhum sonho que o Senhor me deu. Por mais difícil que esteja, Senhor, eu só quero permanecer. Creia, pode estar seguro de que Deus vai mexer terra e céu, mas Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer. Obrigado, Jesus. Senhor, estão aqui sonhos, palavras proféticas, desejos no coração vindos do Senhor. Senhor, e nesta noite eu declaro que há uma água viva, há um rio vivo de Deus fluindo nesta sala, e este rio purifica, e este rio limpa, e este rio lava a sua alma, e você volta a acreditar, e você volta a acreditar, e você volta a acreditar, e você descansa, e você acredita que Deus é fiel. Deixa esse rio passar. Eu vejo, irmãos, um rio passando aqui, e vocês que estão aqui à frente, obrigado, Jesus. Alguns aqui já começam a sentir algo especial, porque o rio está passando. Obrigado, Jesus. As águas deste rio são boas. As águas deste rio são muito boas. E este rio já está passando aqui. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Águas do rio fluam agora. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de
um rapaz aqui nessa sala, que Deus colocou uma vontade, um desejo, um sonho no seu coração, mas até hoje você, por mais que você saiba que isso é de Deus, mas você acha que você não vai conseguir, você tem dúvidas se foi Deus que te deu esse desejo, e você não dá os passos porque você não tem 100% de certeza que é Deus que está nisso. Eu sinto que Deus, a palavra de Deus para você é: só o fato de você desejar o que você deseja, de pensar aquilo que você está pensando, em sonhar com isso que você está sonhando, isso já é prova de que foi Deus que colocou no seu coração. Tira a dúvida, tira a incredulidade, e na imagem que eu vejo você está de pé, e você vai permanecer de pé, você já não vai voltar atrás. Deus falou com você que você vai ser usado por Ele. Deus disse que Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, mas você tinha medo e dúvida se era Deus mesmo. Nesta noite Deus está a afirmar: sou eu que falei com você. Assuma essa visão, assuma esse sonho, lute por ele, vai atrás, em nome de Jesus. Você sabe quem você é. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pastor Marcos Salles, sinto que você está com fé para as próximas coisas, mas a dúvida de vez em quando vem também. Você está com muita fé para os próximos projetos, mas de vez em quando vem aquela dúvida, aquele medo. Isso é normal. À medida que você continuar, a fé vai aumentar, o medo vai diminuir, a dúvida vai diminuir, e o sonho vai crescer, a visão vai se alargar mais, a luz do céu vai aumentar, e você vai ver mais do que você vê hoje. Só isto. A sua fé vai superar o medo e a dúvida. E nos próximos passos você tem que se manter assim. A fé tem que superar as dúvidas e o medo. Talvez vai aparecer ainda um pedacinho de dúvida, um pedacinho de medo, mas deixa isso para lá. Continua na fé. E a fé vai aumentar. E eu vejo os céus abrindo e uma luz forte vindo, e a sua visão de fé vai aumentar, e a sua ousadia vai aumentar, e você vai realizar coisas maiores no nome do Senhor do que você imaginava. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. E era manalá que canta dessa. Há algumas pessoas aqui desta igreja que querem se dar mais para Deus, mas estavam inseguras de dar mais para Deus, porque não sabem o que vai acontecer nos próximos anos na igreja. Sabe aquele pensamento que as pessoas têm? Ah, se eu me entregar mais na obra, se eu me envolver com esta igreja, eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos. São muitas pessoas que estão com esse pensamento. Você queria se dar mais para a igreja, você queria se dar mais para a obra, mas você fica preocupado. O que vai acontecer nos próximos anos? Desprenda-se disso. Procure alguém, se envolva no ministério. Se entregue mais, se dê mais. Porque o que Deus vai fazer nos próximos anos nesta igreja é muito bom. Entra, se envolva, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Bendito seja o Senhor.